Fala, galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo aqui no Nutricionando por aí. E hoje a gente vai falar sobre obesidade sarcopênica. Cada vez mais a gente vai entendendo e percebendo que a gente tem que enxergar o nosso corpo todo interrelacionado, né? E para isso, eu tenho o prazer de ter aqui no canal minha amiga Gisele França. A Gi, ela é nutricionista, mestre e doutora pela UERJ, professora na graduação, professora em curso de pós-graduação. Então, Gi, é um prazer ter você aqui com a gente no canal. Eu que agradeço. Fala, galera, tudo bem? Então, a gente vai falar sobre esse tema que é bem atual, né? Eu falo que vem saindo muitas pesquisas, né, Gi, ultimamente, mostrando essa associação, né, da obesidade sarcopênica, desse olhar que tem que ter para o osso e para a gordura e para o músculo interrelacionado, né? Sim, verdade. As pesquisas agora, né, estão crescendo muito, associando isso, e principalmente com o processo de envelhecimento, né? Então, tem crescido bastante. Pois é. Gi, eu acho que a gente podia até começar caracterizando, né, o que é essa obesidade sarcopênica, como que nós nutricionistas vamos identificar. Então, a sarcopenia nada mais é que uma alteração, uma diminuição da síntese de proteína, né, muscular. Então, é acometida por um processo inflamatório que tem muito a ver com o envelhecimento. Né? Então, era muito comum em pacientes idosos. Né? Então, o paciente idoso com processo de envelhecimento diminuía a síntese proteica e tinha um quadro de sarcopenia que é caracterizado por uma diminuição da massa muscular e acúmulo maior de gordura, né? Maior reserva de gordura no adipócito. E o que a gente tem visto é que no processo de obesidade, com o quadro de resistência à insulina, que isso é bem característico, né, da obesidade, isso se dá uma resistência também muscular e aumenta o infiltrado de gordura no músculo. E o que a gente dá o nome hoje de miosteatose, né? Que é o aumento de gordura intramuscular. E por conta disso, a gente vem caracterizando a obesidade sarcopênica, que é um paciente obeso que apresenta uma resistência à insulina e que tem esse infiltrado de gordura a nível muscular, de músculo esquelético, e que acaba levando aí a essa dificuldade de síntese proteica e diminuição de massa muscular. E é muito comum, realmente, né? A gente consegue perceber muito isso no consultório. Está relacionado só ao IMC, porque como que os estudos vêm para colocar essa questão da obesidade, né? Como que eles classificam? Então, o consenso europeu, ele divide a sarcopenia em três, né? A pré-sarcopenia, a sarcopenia e a sarcopenia grave. A sarcopenia grave, ela tem forte relação com o IMC. Então, pacientes grandes obesos normalmente apresentam uma sarcopenia grave, que seria já uma alteração, uma dificuldade de síntese de massa muscular, uma diminuição da massa muscular, mas associado também a uma diminuição de força e de desempenho físico. Já a sarcopenia, né, que é a segunda classificação, de acordo com esse consenso europeu, ela não necessariamente está relacionada com o IMC. Ou seja, não precisa ser um indivíduo obeso de acordo com o IMC para apresentar sarcopenia. Está relacionado com o percentual de gordura. E isso a gente vê muito no consultório, né, Márcio? É o paciente que ele não é um obeso, ele é eutrófico, mas ele tem um percentual de gordura muito aumentado. Então, se apresentar um percentual de gordura alto, mesmo tendo eutrofia, pode levar a um quadro de sarcopenia por conta aí desse maior infiltrado de gordura a nível de músculo esquelético. E eu falo, Gi, que o pessoal também associa muito com o processo de envelhecimento, até porque os estudos falam muito na questão do idoso, né, quando pensa na sarcopenia, mas a gente vê também pessoas jovens, né, com esse diagnóstico. Eu falo, cada vez mais a gente vai percebendo. Principalmente está associado ao percentual de gordura, né? Sim. Então, assim, pessoas jovens, mais com percentual de gordura muito aumentado, estão sujeitos a apresentar sarcopenia. Em função do estilo de vida, né? Todo mundo sedentário, ninguém faz uma atividade física, ninguém come direito, e aí começa a ter essas características que eram esperadas no idoso, cada vez mais frequentes nos indivíduos jovens, né? Verdade. No meu doutorado, eu até avaliei
força muscular nos pacientes, e tinha um monte, eu avaliava de 30 a 40 anos a faixa etária, e um monte com força reduzida, massa muscular reduzida, que iria aí dar um diagnóstico de sarcopenia, né? Então, Sarcopenia. se ainda vier com a obesidade, aí vira uma bagunça. Verdade. Ô, Gi, mas puxando para nossa área, né? Como que pode ser a estratégia nutricional, né? Como que o nutricionista vai atuar, então, a partir do momento que ele identifica um paciente com essa obesidade sarcopênica? Então, os últimos artigos, eles falam muito sobre restrição calórica, mas uma atenção para essa restrição calórica, porque, assim, a partir do momento que a gente identifica essa obesidade sarcopênica, a gente precisa diminuir, né, esse peso corporal e manter um estilo de vida saudável. Então, tudo aquilo, né, de um estilo de vida mais saudável, exercício físico, uma alimentação adequada. Porém, essa restrição calórica, ela tem que ter uma atenção, porque quando a gente restringe caloria, pode ser que a gente restrinja proteína. E aí você piora o quadro de síntese proteica no paciente. Então, eles falam muito sobre escolher uma estratégia nutricional adequada e que consiga atender esse perfil do paciente, seja, por exemplo, um paciente que já está pré-diabético, tem um quadro de resistência à insulina, a gente vai trabalhar um pouco com alimentação de baixa carga glicêmica, né? Que diminua um pouquinho a quantidade de carboidrato, principalmente os de alto índice glicêmico, mas que também não reduza muito a proteína. Então, o cuidado alimentar é escolher a estratégia adequada para o seu paciente, né? Para a perda de peso, para a manutenção de um peso saudável, mas com atenção à proteína, tá? Então, isso seria uma estratégia básica e nutricional. Mas alguns nutrientes também são importantes para que a gente consiga fazer toda essa manutenção. Se a gente pensar que é importante a gente melhorar a atividade mitocondrial, né? Porque a gente está falando de músculo esquelético, então avaliar a necessidade de fazer uma suplementação de algumas vitaminas do complexo B, coenzima Q10, né? Ver a necessidade de antioxidante, porque a partir do momento que o paciente ele é um obeso, ele está inflamado, e isso dificulta ainda mais a síntese proteica. Então, trabalhar com vitaminas, vitamina C, vitaminas que participam como antioxidantes, né, no nosso meio biológico. Então, isso seria a estratégia adequada para melhorar essa qualidade nutricional. E tem se falado muito sobre a suplementação de algumas vitaminas e minerais que favorecem a síntese de proteína, melhorando a sensibilidade diretamente, como magnésio, cromo, né? Então, avaliar de uma forma geral a deficiência do paciente através da investigação alimentar dele, ver o que está faltando, o que a gente poderia adequar, mas visando principalmente melhorar a resistência à insulina, melhorar a síntese proteica e melhorar a atividade da mitocôndria. Legal. Então, seria manter uma dieta normoproteica, fazer uma restrição calórica, mas normoproteica, né? Então, controlar... A norma hiperproteica, poderia até ser hiperproteica, os artigos têm dizendo mais ou menos isso. Sobe um pouquinho a proteína. Eles falam até de normocalórica, Márcio, quando não tem uma obesidade muito grave, a gente melhorando a qualidade alimentar e não restringindo, né? Favorecendo o ganho de massa. Legal. E tem o que os estudos falam com relação à suplementação? Você até mencionou de alguns nutrientes, complexo B, mas tem algum suplemento que vem sendo falado e estudado? Então, o que eu li bastante é sobre coenzima Q10, né? Então, a suplementação de coenzima Q10, a suplementação de algumas vitaminas do complexo B, principalmente B1, B3 e B9, eles falam bastante, e sobre magnésio e selênio, que seria para favorecer a síntese de massa muscular. Então, é claro, né, avaliando o indivíduo, ver se realmente ele precisa dessa suplementação e também avaliando de forma faixa etária para ver qual seria a real necessidade para essa suplementação. Sim. Eu até pensei também no ômega 3, né? Porque se for pensar no processo inflamatório, inflamação e como ele também pode agir no músculo, então acho que poderia fechar aí os dois pontos, né? Isso. E eles falam sobre avaliar a necessidade de suplementação de proteína, né? De alguns aminoácidos específicos também, para favorecer ainda mais essa síntese proteica, principalmente se a obesidade sarcopênica estiver relacionada com o processo de envelhecimento, ou seja, em indivíduos já idosos, né? E, Gi, eu falo que
a gente fala muito, né, a obesidade sarcopênica, ela é até muito mais estudada, mas hoje a gente já vê os estudos incluindo até o osso junto, né, os aspectos de perda óssea. Aí vem a Sim, obesidade osteosarcopênica, né? osteosarcopênica. E Vai- aí é um quadro muito mais grave, né? Pois é, eu Já falo, olha como envolve um processo inflamatório maior, né? Que, vai, desculpa, eu falei, olha como vai ampliando ampliando. um sistema agindo no outro e a gordura influenciando no Ah, músculo. outra vitamina também, bom você falar até do osso, que é a vitamina D. Exatamente por conta desse grau de alteração da obesidade, né? Existe uma deficiência da vitamina D associada ao processo de acúmulo de gordura corporal, e a deficiência de vitamina D, ela pode agravar a obesidade sarcopênica e ainda levar à deficiência óssea, né? Então, também eles, ainda bem que você me lembrou, eles falam também da vitamina D. Olha que legal. Eu falo, Gi, queria agradecer sua Eu participação. agradeço. Eu falo que é rapidinho, mas a ideia é justamente essa. A gente vem, traz umas ideias, e agora quem está trabalhando aí vai buscar, Vai pesquisar, né? vamos estudar, vamos ver a fundo a fisiopatologia da obesidade sarcopênica, vamos aprofundar os estudos. Mas queria muito agradecer a sua Eu participação. que agradeço. Tenho certeza que todo mundo adorou e é sempre um prazer ter os amigos aqui com a gente. Obrigada, Márcio. Foi um prazer. Então, Tchau, ó, tchau. então, pessoal, ó, se você está assistindo pelo YouTube, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações. Quem está vendo pelo Instagram, compartilha esse IGTV nos seus stories, marca os amigos e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até lá, pessoal. Tchau, Gi. Tchau, tchau.